Alexandre, então, trabalho já com neurociência aplicada a negócios há 15 anos, né? Eu tenho a minha própria consultoria, então eu trabalho já com desenvolvimento de mercados, né, há muito tempo, e de uns 15 anos para cá, então eu encontrei na possibilidade de usar a ciência, né, a neurociência, que é o meu foco de estudo aqui, que é o meu doutorado é baseado em cima disso, aplicada, então, à desconstrução de comportamentos não funcionais, ou disfuncionais para cada tipo de negócio, e aprimorando, consequentemente, os resultados de cada negócio, né. Eu recebi aí uma missão bem complicada do Sérgio, de falar sobre desenvolvimento de confiança, né, numa perspectiva da neurociência, e eu nem vou perder muito tempo aqui falando de mim. Eu acho que o melhor que eu posso fazer aqui é mostrar para vocês o que a gente tem, né, e eu já falei com a Joana também, da gente passar essa palestra para vocês depois, então eu vou arrumar melhor esse material aqui para conseguir passar para vocês, e depois a gente coloca o link também da gravação do vídeo, e aí vocês conseguem reassistir ou mandar para os colegas, para os amigos também, a palestra e a apostila não, os slides, né, da nossa apresentação aqui. O meu principal canal de comunicação hoje, onde eu costumo apresentar essas novidades todas, aí, inclusive o livro que a própria Joana estava falando, né, que é um livro de aplicação de inteligência artificial a negócios. Eu estou apresentando todos eles lá no meu Instagram, no @neuroexpert. Então, se vocês quiserem dar uma passadinha lá, serão sempre muito bem-vindos, né? E questões relativas a esse ponto e a demais milhares de outros pontos que tem por lá, só em informação em neurociência aplicada a negócio, são mais de 10, né, que eu já trabalho. Então, assim, fiquem bem à vontade, né? É um assunto que eu adoro conversar e que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer. Bom, sem mais delongas, eu vou começar aqui falando sobre os 5 passos de desenvolvimento de confiança quando a gente fala em neurociência, tá? Obviamente que o ideal seria que a gente tivesse uma grande introdução em cima de como o nosso cérebro funciona, né? A fisiologia desse cérebro, né? A parte de processamento de informação, que ela vem aí um campo mais explorado pela própria psicologia, né? E tudo isso ele compõe uma complexidade enorme quando a gente fala no desenvolvimento de confiança, né? O nosso cérebro, por incrível que pareça, ele não foi feito para confiar, ele foi feito para desconfiar. Então, toda a nossa evolução, né, nós vivemos hoje num mundo de paz, né, entre algumas guerras aqui, algumas guerras ali, algumas situações de estresse, né, por todo canto, mas nós nunca vivemos um momento de tanta paz. Então, o nosso cérebro ele está com essa questão, né, de sensores todos latentes em relação a confiar ou não confiar, e para que ele confie em alguém, né, para que a gente consiga construir um ambiente mais seguro de confiança, o nosso cérebro, então, ele depende de alguns requisitos, né? E você pode perceber que para desconfiar ou para você quebrar esse elo de confiança, ele é muito rápido, né? A gente costuma dizer que você precisa subir de escada o Empire State todo, né, para que você construa um ambiente de confiança. E para que você destrua esse ambiente de confiança, você se atira do último andar e em segundos você está no chão. Tá? O nosso cérebro funciona mais ou menos dessa forma, e aqui numa velocidade muito rápido eu vou tentar mostrar para vocês esses 5 passos que vocês também podem adotar e podem refletir em cima disso para aplicar nos seus negócios e até mesmo no grupo onde vocês fazem parte. Então, o primeiro ponto é o entendimento dos funcionamentos neurofisiológicos desse cérebro. Nós temos uma parte do cérebro que chama-se sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável por toda a parte de amadurecimento e construção de relação emocional. Tá? Obviamente, o cérebro é composto de centenas e centenas de partes, mas o sistema límbico ele constrói as relações emocionais. A relação de confiança é uma relação também baseada em lógica, né, num sistema que você faz o cérebro faz um cálculo onde ele ganha recompensas ou ele despende energia para estar, mas ao mesmo tempo a construção emocional ela é muito importante para que você se aproxime ou se afaste de algum lugar. 2 partes desse cérebro são responsáveis por isso. O meu hipocampo, que é a porta de entrada de qualquer tipo de memória que você tenha, e a outra parte é a amígdala cerebral, que é uma parte responsável por sistemas de luta ou fuga. Cada vez que essa amígdala ativa mais, você tende a evadir, você tende a sair de algum lugar. Cada vez que essa amígdala ativa menos, você se aproxima de alguma coisa. Obviamente, a gente tem vários
potenciais, né, de desenvolvimento ou não desenvolvimento dessa amígdala, para que a gente consiga transformar esse cérebro em um cérebro mais confortável a se aproximar. O segundo ponto é a construção de um ambiente seguro. Um ambiente físico, né, ou remoto, como a gente está buscando aqui, de fácil entrega, de um padrão muito fácil de reconhecimento, né, padrões familiares que fazem com que você também se sinta confortável e seguro dentro desse lugar. E, obviamente, elementos psicológicos que envolvem isso. O que é um elemento psicológico? É a agregação de grupo, é uma aceitação de grupo, é uma compreensão das suas potencialidades, dos seus pontos frágeis, o respeito entre grupos, né? Tudo isso também faz com que esse cérebro se sinta mais confortável. Consistência e previsibilidade, consistência é organização, então você conseguir enxergar as regras desse grupo de uma forma muito clara, como você consegue rapidamente se posicionar dentro desse grupo e as pessoas também em relação a você, e a consciência sobre o seu papel dentro desse grupo, ou seja, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer antes. Então, cada vez que o cérebro tem domínio sobre determinada parte de ambiente de uma forma mais rápida, ele também acelera esse processo de confiança. Por que existe isso? Porque imagina, 200 mil anos atrás, você olhava para o lado e visse esse tipo de pessoa. O cérebro não podia estar pensando, né, tá demorando para processar esse tipo de informação. Ele tinha que rapidamente observar esse contexto, observar essa linguagem corporal, observar essas expressões faciais e perceber se ele confia nesse ambiente ou não. Por isso que a gente tem essa facilidade em desconfiar e uma dificuldade muito rápida em confiar, tá? Terceiro ponto, estabelecimento de comunicação assertiva, transparência na comunicação. Veja bem, gente, transparência na comunicação é não necessariamente você ser verdadeiro o tempo inteiro, ou pelo menos você ter aquela ideia de que se você fala a verdade, né, todo momento de uma forma grotesca, você vai fazer com que as pessoas se aproximem de você. É você ter a sutileza na hora de conversar, né? Um comportamento, você consegue transformar esse comportamento, muitas vezes pela forma amigável que você conversa, pela forma mais emocional que você traz às pessoas. E a escuta ativa, que é um grande problema que nós temos hoje. Todo mundo tem a tendência de querer falar, principalmente falar sobre si, mas escutar muito pouco sobre o outro, né? E o cérebro, ele consegue entender muito mais do outro, obviamente, quando ele escuta, do que quando ele fala. Quando você fala, eu entendo muito mais de você e não você de mim, tá? Então, executar essa transformação dentro da nossa cabeça. Promoção e interação positiva, então reforço positivo, ou seja, você recompensar a pessoa de uma forma positiva quando ela faz algo bom, algo certo, você vai trazer essa pessoa para o seu lado. E a modelagem de comportamento. O que é a modelagem de comportamento? É o exemplo prático que você dá. Ou seja, você passa uma instrução e você executa aquela intenção. Você diz que a reunião começa às 8 e você está lá às 8. Ah, mas eu sou chefe, eu posso chegar mais tarde. Não. Se você é chefe, é assim que você não pode chegar mais tarde. Você não pode exigir coisas que você não dá. Então, isso também faz com que as conexões de segurança para esse cérebro sejam reforçadas. Muitas vezes as pessoas fazem, obviamente, o que o chefe quer, mas sem a confiança, sem a conexão de confiança. Ou seja, o cérebro trabalha de uma forma muito mais analítica que emocional. A forma mais analítica, ela gasta muito mais energia desse cérebro, você se sente num ambiente muito mais exausto, muito mais cansativo, onde existe aí lideranças que não dão o exemplo, né? Que você está sempre ali, não sabe o que você tem que fazer, né? Você não sabe se você se preparar, você vai ser reconhecido ou não. Então, esse cérebro cansa muito mais. Consequentemente, a sua produtividade e a sua performance vai cair também. Então, veja que a questão da confiança, ela tem, inclusive, relação com elementos de produtividade. Definição clara de expectativas, cumprimento de promessas, o que é isso? Isso é a gestão que você faz da expectativa. Então, se uma semana antes dessa fala que a gente está tendo aqui, né? Nem vou chamar isso de palestra, mas dessa fala que a gente está tendo aqui, eu ficar instigando vocês de que isso vai mudar a vida de vocês, isso vai ser muito bom, isso sim, vocês não podem faltar, chama outras pessoas, desmarca com o cliente de vocês e vem aqui assistir, porque isso vai ser uma mudança de vida. Obviamente, a expectativa de vocês está muito alta. E essa entrega, ela tem que ser muito alta para que você ache normal, simplesmente normal, o que eu tenho para te dizer. Tá? Então, o que a gente costuma fazer hoje? A gente costuma aumentar demais a expectativa das pessoas, falando muito bem do nosso negócio, promovendo o nosso negócio, promovendo as nossas soluções, e na hora desta entrega, a gente acaba não entregando
este prometido. Ou seja, por mais que a gente faça o que a gente tem que fazer, essa expectativa não vai ser correspondida e, em contrapartida, este cliente pode, mesmo que você entregue o que você tem que entregar, ele acaba se frustrando, ele acaba não vendo essas condições, ou esses diferenciais competitivos que você tem por conta de que ele está com uma expectativa muito alta. Então, o equilíbrio de expectativas é sempre algo muito interessante, tá? O que eu faço? Eu falo muito menos e tento mostrar sempre muito mais. Né? Por exemplo, no próprio livro que a gente estava conversando agora há pouco, você vai lá, eu digo, a gente tem 50 ferramentas de gestão. Eu já coloquei 51 ferramentas de gestão e mais 11 dicas. Então, quando você compra o livro, você recebe muito mais do que você pagou. Esse é o ponto-chave, é o ponto inicial de que você tem que trabalhar. Sempre entrega mais do que você promete. Aí você consegue superar a expectativa sem gastar. Porque se você ficar prometendo e entrando naquele papo de livro, aquele papo de guruzinho da internet, dizendo que você precisa superar a expectativa do cliente, você muito provavelmente vai ter que gastar muito mais para dar àquele cliente o que os seus concorrentes estão dando de graça. Tá? Então, pensem bem nisso, né? E o cumprimento da sua promessa. O que você fala, você tem que fazer. O que você fala que vai entregar, você tem que entregar. E isso tem que ser entregue de uma forma tangível. Não pode ser de uma forma abstrata, ou seja, ele vai entender que foi entregue. Não, tente deixar isso sempre muito claro na mente desse cliente, tá? Então, se o seu produto limpa mais, prova para ele de uma forma que ele enxergue que esse produto limpa mais. Pô, mas como é que eu vou fazer se são micróbios, são micro-organismos, né, que saem num determinado sistema de limpeza? Não sei, você tem que criar uma estratégia para que você consiga comprovar, tangibilizando essa questão. Ou seja, se isso é mesmo um requisito de qualidade que você está vendendo. Para que isso aconteça, a gente tem que entender o que é qualidade. Então, hoje, qualidade é uma palavra muito complexa, né? Eu não gosto de usar essa palavra, qualidade. O que é? A sua palestra é o quê? A minha palestra é uma palestra de qualidade. A sua aula? A minha aula é uma aula de qualidade. A sua mentoria é uma mentoria de qualidade. Mas o que é qualidade? Quando eu falo qualidade, na cabeça de vocês existem milhares de requisitos. Na minha, existem milhares de requisitos. Será que esses requisitos se conversam? Será que o que está na minha mente está na mente de você? Então, isso também é um forte pilar de construção de confiança. Então, para que a gente consiga corrigir esse pilar, nós temos que não trabalhar com a palavra qualidade, que ela é extremamente abstrata e extremamente intangível. A gente tem que trabalhar com o que a gente chama de requisitos de qualidade. Então, o que o seu produto efetivamente faz? O meu produto é mais durável, o meu produto ele se encaixa em múltiplas soluções, o meu produto é fácil de usar, o meu produto é simples, o meu produto vai resolver isso, isso e esse padrão. Então, isso são requisitos de qualidade. Você está construindo no cliente a mesma ideia que está dentro da sua cabeça. Quando ele receber aquele produto, ele vai avaliar o seu produto não pelas suas expectativas abstratas, mas pelas expectativas que você vendeu, tangíveis de requisitos dessa qualidade. E o que é qualidade? Qualidade não é o que você gosta. Qualidade não é o que você acha que é. Qualidade não é o que todo mundo faz. Qualidade não é o que você pode dar de melhor. Qualidade não é o que você precisa. Qualidade não é o que você pode dar. Qualidade é o que o cliente acha que é. Então, quais são as questões? O que resolve o problema desse cara? Isso é qualidade. Atende às expectativas dele? Quais são as expectativas dele? Isso é qualidade. O preço é justo? Sim, gente, o preço precisa ser justo. Aí você dizer, mas o meu produto é caro igual. Não é caro, não existe produto caro, não existe produto barato, existe produto justo, tá? Por exemplo, o que eu digo nos meus cursos? Nos meus cursos eu digo que eles são de graça, porque a vantagem e os elementos e os requisitos de qualidade que você vai tirar dali e aplicar ao seu negócio, você vai ganhar muito mais do que o valor que você investiu. Então, isso é um preço justo. O preço justo é o quê? É quanto que, pela minha formação, eu cobro para trabalhar o conhecimento que eu tenho. Se você fizer um cálculo rápido, você vai perceber que isso é justo. Então, todo o serviço tem um preço justo, tá? E esse preço ele tem que estar tangível na mente desse cliente também. Se você vende um produto errado para ele, se você vende um carro super veloz, que ele é muito mais caro do que um carro que ele estava buscando como um carro funcional, ele vai achar caro. Obviamente que vai, porque não resolve o problema dele e ele precisou pagar muito mais por aquilo. Então, isso vai quebrar ela de confiança também.
A pergunta é, ele recomendaria esse produto ao seu melhor amigo? Então, ninguém hoje recomenda um produto se não gostou, se não confia na pessoa. Então, são pistas que você pode ter para que você consiga construir na mente desse cliente produtos que se relacionem com confiança quando você fala do seu produto ou serviço. O seu produto, o cérebro entende o seu produto como uma grande ponte. Tá? O cérebro não entende o seu produto como um carro, como uma mesa, como uma reforma, como um serviço qualquer, como um atendimento qualquer. Ele entende isso como uma ponte para uma solução que ele busca, para uma necessidade que ele tem que incomoda ele, uma necessidade, um desequilíbrio de neurotransmissores. Tá? É a forma química que o seu cérebro encontra de te incomodar para dizer que ele precisa de algo. Então, quando você está com fome, existe um desequilíbrio de hormônios que faz com que o seu cérebro se sinta desconfortável a ponto de fazer você levantar do seu trabalho e ir procurar um alimento. Uma solução, um serviço da mesma... Oi? 5 minutinhos, só avisando. Tá bom, Manda tá ver. bom. Então, é a forma como o seu cérebro te desequilibra, né, para que você busca de um reconhecimento que ele está buscando. Tá? Então, todo produto é assim. Então, por exemplo, aqui, vamos vender um imóvel. Né? O que é um imóvel? Eu posso dizer, o que você faz da vida? Eu vendo imóvel. Não, você não vende imóvel. O imóvel é uma ponte que o cérebro enxerga para soluções que esse cliente tem, para necessidades que o cérebro desse cliente está sendo incomodado. Então, por exemplo, esse cliente pode estar querendo segurança. Então, não é qualquer imóvel que ele busca, é um imóvel que traga para ele mais segurança. Ele pode estar procurando comodidade, ele casou agora, ele quer ter a sua família, então o imóvel tem que se encaixar dentro dessa necessidade. Veja bem, que não é um imóvel, é a solução que esse imóvel vai propor. Ele está fazendo isso por investimento, ele está fazendo isso para ter mais liberdade, ele está fazendo isso como um sonho, como uma realização. Então, depende de como você entende a relação emocional que ele tem com o seu produto, você vai construir melhores pontes e, consequente, melhores relações de confiança com esse cliente. Por fim, eu sempre digo, né, que não adianta ser forte, não adianta ter a potência, não adianta você achar que você tem todo o conhecimento do mundo, né? Já existiram animais na Terra muito fortes, muito potentes, né? Muito, enfim, que davam medo em todo mundo, né? Mas se você não se adapta, né, inevitavelmente você vai desaparecer, né? Então, assim, você não adianta culpar o universo, não adianta culpar o ambiente, não adianta culpar a inteligência artificial que está roubando seu emprego. É a própria evolução. E o conhecimento, ou a forma como você conecta e constrói relações de confiança, ela está muito alinhada à forma como você desenvolve habilidades para isso. Conhecendo os pilares que desenvolvem a confiança, obviamente você vai se aproximar muito mais desse ponto e a probabilidade de você errar é muito menor. Eu deixo aqui novamente os meus contatos, né? Aqui tem o meu WhatsApp, aqui tem o Instagram, que é como eu tento buscar melhor a relação com as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. E eu convido a todos, então, para fazer parte, então, também deste meu mundo, né? Desse mundo aí da ciência, desse mundo do conhecimento, em prol de nós buscarmos, então, dentro dos nossos negócios, mais resultados e mais performance para a nossa própria vida. Muito, muito obrigado, Joana, muito obrigado, Sérgio, também, que felizmente não está aí, mas muito obrigado a vocês pelo convite, né, e o espaço e a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho desse trabalho que eu faço. Deixa eu só tirar a minha tela aqui. Maravilha, Alexandre. Olha, eu queria aproveitar que você acabou uns minutinhos antes e aproveita e conta um pouquinho mais para a gente também do seu livro e da relação que ele tem com todo esse trabalho que você faz. Então, esse livro, ele, na verdade, ele foi escrito já há mais de 10 anos, né? Porque como eu venho dessa parte de gestão, e eu já trabalho com consultoria há muito tempo, a necessidade que eu via dentro dos negócios, como eu sempre trabalhei com gestão de desenvolvimento de estratégias, eu sempre percebia que existiam aí consultores que eram especialistas em cada parte. Então, ou seja, se você é um consultor de finanças, a culpa vai estar na finança. Se você é um consultor de RH, a culpa vai estar em pessoas. Se você é um consultor de processo, a culpa vai estar num processo. E gestão em si, ela não funciona dessa forma, né? Em gestão em si, ela é um organismo. Então, ou seja, existem várias partes que podem estar em desequilíbrio que você precisa tratar. E o médico deste organismo é o administrador de empresas, né? Então, a administração hoje, ela acabou perdendo muito espaço
porque ela não sabe explicar o que ela faz. Então, o engenheiro hoje acha que é administrador, o médico hoje acha que é administrador, o dentista tem uma clínica e ele diz que é administrador também, mas no fundo ele não é. E aí eu escrevi esse livro mostrando todas as principais ferramentas de gestão que você precisa aprender para gerir o seu negócio. Então, assim, se você é um dentista e você abre uma clínica e agora você quer ser um gestor ou um administrador, você inevitavelmente precisa conhecer as ferramentas de gestão. Então, assim, eu construí esse livro. E aí, como veio essa onda de IA, né, eu disse, cara, eu acho que é interessante, até pela própria latência das pessoas pensarem que agora vão perder os seus empregos, que não vão conseguir entrar, que isso é tudo muito difícil. Eu disse, eu vou incorporar a IA à construção dessas ferramentas. Então, para cada ferramenta que você tem nesse livro, né, para cada uma das 50 ferramentas que você tem nesse livro, você tem a explicação dela, a função, os resultados que ela te dá e um prompt de como é que você vai colocar isso dentro do seu negócio. Então, em segundos, você consegue ter uma análise de 50 ferramentas, né, que você não tem nem ideia hoje de o potencial que o seu negócio tem, as oportunidades que o seu negócio tem, o desenho das características de persona que o seu negócio tem. Então, assim, cada contato que eu tenho, que eu mostro isso, né, as pessoas ficam alucinadas, porque elas imaginavam que elas teriam que ter muito esforço para entrar nesse mundo, e eu mostro e eu quero mostrar exatamente o contrário, né? Que ele está muito fácil, ele está à disposição da gente, ele vai fazer com que a nossa inteligência se transforme em algo muito maior do que ela é, e vai nos ajudar bastante, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, isso tudo vai estar nesse materialzinho que eu vou encaminhar depois para a Joana, que ela me permitiu abrir esse espaço, né? E eu vou poder dar acesso a vocês também. Muito obrigado, gente, pela paciência de essa manhã aí estar aí com a gente. Muito obrigado. Ah, imagina, isso que para a gente é encontro marcado, a gente adora. Gente, se tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Ó, o Fernando estava batendo palminha, né, Fê? Eu já incorporo bastante no meu trabalho e eu acho exatamente isso, porque quando eu faço os planejamentos, né, que a gente estava conversando, essas informações elas são geradas de uma forma rápida, né? Mas o mais importante é a pessoa aprender realmente onde ela aquilo, né? Porque entender os insights que ela pode extrair dessa informação que é gerada, né? Esse é o exercício, né, para o profissional. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu faço Exatamente. eu entrego na mão dele, mas assim, você lembra por que eu fiz isso? Exatamente. Isso aqui entra, você entendeu por que é importante missão, visão e valores, eles serem realmente vividos e não serem só um quadro na parede, né? Então, Exatamente. da compreensão, eu acho que é o mais valioso, né, do trabalho em si. E se a pessoa realmente entrar comprada nessa ideia, muda o jogo, porque ela consegue avaliar, no meu caso, né, um social media, se ele o post que ele está fazendo está efetivamente aproximando ele dos resultados que ele quer, né? Então, assim, expande, é o que você falou, né? Dá uma outra visão para o profissional, que eu acho que hoje realmente ele carece. Você só sabe fazer post, mas não sabe por quê. E a gente acaba extrapolando a questão da construção da confiança para a construção também da autoconfiança, né? Que é dos olhos para dentro. Então, isso também é muito importante, né? É o mais importante, na minha opinião. Jô, fala aí, manda ver, solta o verbo. Então, é assim, um assunto muito importante. Eu acho que a gente tem uma arma poderosíssima, né? O nosso cérebro. A gente tem uma arma potente e que a gente precisa conhecer mais, explorar mais. É lógico que sempre com o intuito de fazer o bem, mas eu sei que também pessoas que usam para fazer o mal. Mas às vezes, por exemplo, a gente na hora de uma venda, né, de uma negociação com a pessoa, a gente tem tudo às vezes para ajudar aquela pessoa. Só que às vezes a pessoa vem tão armada que você não sabe lidar, né, com aquilo, e aí a pessoa simplesmente, você não consegue atingir, né, a emoção ou mostrar para a pessoa. Eu acho que o estudo do comportamento, até nos ajuda isso. E assim, em relação ao negócio em si, quanto que você acha que saber conhecer essa parte do neuro ajuda a gente a vender? Gente, assim, você perguntou isso para a pessoa mais apaixonada pelo assunto que eu acho que você vai conhecer na vida, sabe?
Então, assim, se você conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, né, e eu vou tentar mostrar isso para vocês através dessas redes, e eu acho que para isso uma das poucas utilidades que esse mundo digital viciante promove é o conhecimento entre as pessoas, né? Se você souber trabalhar isso bem, você consegue ter vantagem ainda sobre isso, mas eu diria que 95%, sabe? 5% são processos. Então, 5% são organização, sabe? 95% é a forma como você faz. 95% das nossas atitudes são inconscientes. Então, imagina, você é induzido pelo seu cérebro a todo o momento da sua vida. Quando você acha que tomou uma decisão, essa decisão já estava lá no seu subconsciente, ó, há horas, e o cérebro simplesmente comunica e você aceita essa ideia. Então, assim, eu consigo demonstrar isso claramente durante as formações, eu consigo mostrar isso claramente de que poucos momentos do nosso dia nós utilizamos efetivamente a nossa racionalidade. Então, assim, nós somos tão frágeis em relação à ideia de que nos vendem, de que nós somos seres superiores na cadeia da natureza, que a gente precisa quebrar esse paradigma, sabe? A gente precisa sair deste contexto de superioridade e engolir um pouco desse líquido, sabe, da humildade, assim, e mostrar que nós somos frágeis, sabe? Nós somos induzíveis a cada momento, nós somos pessoas que somos muito persuasivas e impactadas por todos os ambientes, por todos os estímulos à nossa volta, sabe? Então, assim, é importantíssimo, eu acho, o conhecimento da psicologia, da neurociência na condução de seres humanos. Você não consegue cuidar ou trabalhar com o ser humano se você não souber como ele funciona, sabe? Disse. Perfeito. Georges, manda ver. Ô, Alexandre, parabéns aí pela fala, pela palestra, Joquebed também pela excelente pergunta. E eu costumo falar que a gente vive hoje, Alexandre, numa disputa por atenção, né? A gente é bombardeado o tempo todo e isso abala a nossa confiança até de resolver as nossas dores. Por exemplo, eu vi um anúncio, daqui a meia hora eu já vi outro, né? Então, você, igual o Joquebed falou, você ter a clareza, ter um perfil ideal de cliente, você entrar em verdadeira sintonia com ele, igual uma estação de rádio, isso facilita muito na hora de você ter um entendimento da dor desse possível cliente e se você consegue resolver essa dor, né? Você falou da racionalidade, eu indico para todos aqui um livro muito bom do Chris Voss, chamado Negocie como sua vida dependesse disso. Então, ele fala, ele nos mostra, na verdade, né, que as decisões não são tomadas inteiramente de maneira racional. Então, ao lado da irracionalidade, sim, que a gente tem que estar sempre prestando atenção e sempre procurando vender para aquele cliente que faz sentido com a gente, né? Exatamente isso, o que o Jorge falou. Caso não fosse, não existia um produto que era um Gol 1000 e uma Ferrari, existia só o Gol 1000. Porque o Gol 1000 te leva onde a Ferrari leva. Agora, por que existe a Ferrari? Né? Porque existe uma relação emocional por trás desse tipo de produto que faz você pagar 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares numa Ferrari do que um carro. Então, assim, quanto que você consegue trabalhar isso? Se eu puxar da memória de vocês, a gente está aqui, estou tão maluco hoje é terça-feira, mas se eu perguntar o que vocês almoçaram na terça-feira passada, talvez vocês não saibam. Mas se eu perguntar onde vocês estavam no dia do aniversário de vocês, vocês têm essa memória. Mesmo que vocês me digam, professor, eu estava sozinho, ninguém lembrou de mim, mas você sabe onde você estava e você sabe o sentimento que você estava. Porque a relação emocional ela é uma relação que grava a memória, grava a informação em um processo completamente diferente de uma informação racionalizada. Então, ou seja, se você conseguir ser mais emocional, trazer a emocionalidade para dentro do seu produto, do seu serviço, da sua abordagem, obviamente você vai se destacar diante ao excesso de informação que se tem hoje. O nosso cérebro não foi feito para lembrar, foi feito para esquecer. Quanto mais ele esquece, mais potente ele é, porque ele só reserva memórias que são importantes. E isso acelera a sua performance, o seu comportamento. Perfeito, Alexandre. Como diz aquela frase, né? A memória é uma ilha de edição.
Então a gente vai editando aquilo que realmente importa, né? Exatamente. Se tudo que eu falei para vocês aqui não vai fazer sentido e vocês não praticarem, o cérebro vai esquecer. Pô, mas é uma informação importante, professor, eu queria reter. Então pratica. Coloca isso na sua vida. Coloca isso dentro do seu processo de comportamento. Aí, a partir disso, o cérebro vai ganhar, ele vai ser recompensado por elementos que você ganha e vai processar do tipo, puxa, essa memória é importante, isso me traz vantagem, então eu crio uma conexão neural de longo prazo. Se não, eu vou esquecer, eu vou dar espaço para o TikTok, eu vou dar espaço para a rede social, eu vou dar espaço para dancinha e caramba, entendeu? Nossa. Bom, Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Por favor, fique com a gente até o final, se você puder. E vamos seguir aqui. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas. Gente, obrigado pela atenção. Obrigada a você, viu? Valeu.